Olá, boa noite, olá, bem-vindo a todos, boa noite, bem-vindo a todos, que alegria, nós estamos aqui no nosso segundo encontro dessa semana, que ótimo, já começamos, aqui é Lídia Barros, coach de vida, e nós estamos nesse segundo dia dessa série de 3 encontros nossos, a respeito de estruturas, oba, já tem gente chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro, a mais uma transmissão, ok? Que alegria! Ontem foi muito gostoso o momento que nós tivemos, nosso primeiro dia dessa série a respeito de estruturas, falamos sobre estruturas, estrutura emocional. E aí, como é que foi para você? Depois vocês me contam. Eu lembro perfeitamente que eu deixei aí uma tarefa aí para vocês. Aí passei um desafio. Vocês fizeram? Já fiquei sabendo que teve queridas que fez e já tive resposta que foi muito gratificante, foi muito interessante esse aprendizado, né? De autodesenvolvimento. Boa noite, sejam todos muito bem-vindas. Que ótimo que estamos aqui. E hoje nós vamos continuar a falar a respeito de estruturas, ok? Ontem nós conversamos aí sobre estrutura emocional, sobre os 5 pilares, como isso é aplicável, de que forma que eu trago isso para a minha vida e que eu começo a identificar e começo a trabalhar isso na minha vida. Para quê, Lídia? Para se desenvolver, desenvolvimento pessoal, a começar a aprender a se autogerenciar, ok? Para que possamos estabelecer metas, conseguir determinar objetivos e alcançá-los, para não viver enrolada aí com as coisas que não valem a pena, não tem um peso significativo na vida da gente, não é mesmo? Então, é por isso que nós estamos aqui, nesses nossos encontros, e isso tem sido maravilhoso. Eu espero que esteja acontecendo isso com você também. Eu sou grata de coração, eu sou grata por você estar aqui comigo, por você que tem compartilhado, por você que tem entrado no meu canal, seja lá no YouTube, vai lá, se inscreve, meninos, oh meu Deus do céu, ajuda aí a divulgar, né? Estou começando esse trabalho online, porque já faço esse trabalho já há um bom tempo, mas eu fazia offline, né? E agora estou fazendo esse trabalho online, então entra lá no meu Face, Instituto Lídia Barros, tem material lá, ok? Para você assistir, para você, enfim, começar a interagir comigo, deixa lá os seus comentários, ok? Serão todos lidos e muito bem-vindos. Também estou lá no Instagram, Instituto Lídia Barros. Eu espero você por lá, tá ok? E aqui no Facebook, no canal Instituto Lídia Barros. Então, dado o recado, vamos trabalhar. Hoje a gente vai continuar falando sobre estrutura. E essa é uma estrutura muito polêmica que a gente vai conversar hoje, mas extremamente importante. Extremamente importante. Nós vamos conversar hoje sobre estrutura espiritual. O que é, Lídia? Sério? Importantíssimo. Estrutura espiritual. A gente não é só uma casca perambulando por essa vida, né? Nós não somos. Faz parte de nós uma alma vivente, né? Nós temos dentro de nós esse espírito. E aí veja bem, aqui é um trabalho de desenvolvimento humano, você sabe da fé que eu professo, sou cristã, mas a gente não está aqui não é falar de religião, por favor, fique à vontade. Aqui nós vamos falar sobre crescimento, sobre desenvolvimento. E faz parte das estruturas. O que é estrutura? Eu vou reforçar aqui, para que você que está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos, para que você saiba, estrutura é uma composição, vamos dizer assim. Ela é uma soma, é uma composição. De que, Lídia? Segundo o dicionário, né, a estrutura é uma organização de partes, de elementos que formam um todo. Que formam, por exemplo, um corpo. Esse corpo pode ser um corpo concreto, algo físico,
com um corpo abstrato, né? Então, uma estrutura, um prédio é uma estrutura, tem uma estrutura, o seu corpo, os ossos é uma estrutura, e espiritualmente também. Ontem nós falamos de estruturas emocionais, né? Que se não tiver ali estruturada, se não tiver bem, né? Se tiver rachadura, se tiver fissuras, se a estrutura estiver abalada, se o alicerce não for bom, você sabe que aí todo o edifício, toda a construção se coloca em risco. Da mesma forma, a estrutura espiritual. Independente se acredite ou não, uma coisa é fato, a gente precisa ter um centro em nós. Nós precisamos entender que há uma força maior que rege todas as coisas. Independente de crença religiosa, há uma força maior que rege todas as coisas. Aí cada um dá o nome que entende. Para nós cristãos é Deus. Então, há uma regência, né? Quando você olha a natureza, nós acabamos de entrar numa nova estação do ano, o inverno. E essa estação, as estações vêm certinho, é infalível. Então, como que isso se procede? Né? O ser humano, a formação do ser humano no ventre da mulher, é tão tremendo isso, como pode? Vai crescendo, vai desenvolvendo e nasce um ser com vida, com consciência, com memória, com sentimentos, com emoções. E tudo isso vai sendo desenvolvido. Veja que por mais avançada que esteja a tecnologia, até hoje eles ainda buscam, a ciência, os cientistas ainda buscam trazer esse mesmo entendimento, né, essa alma de ser humano para uma máquina. Por mais avançado que seja uma máquina, que seja um programa, ele não consegue, ele nem chega perto de ser o que é essa complexidade tão maravilhosa, divinamente construída, que somos nós seres humanos. Você se alegra por isso? Você precisa se alegrar, você precisa desenvolver algumas virtudes aí, como a gratidão. Gratidão é a virtude. E é tão maravilhoso, é tão tremendo isso. E aí, quando a gente, nesse mesmo entendimento, quando você olha para a sua estrutura espiritual, o que compõe? Como que é essa estrutura espiritual? Então vamos lá. Quando nós estamos falando a respeito de estrutura espiritual, e não tem como falar sobre estrutura sem falar da capacidade de crer, sem falar de ter fé. É imprescindível, nós precisamos, você precisa crer. É estranho, é complicado uma pessoa, é difícil uma pessoa... Você já conviveu com alguém que não crê, que não tem fé? Que não tem, sabe, aquela esperança viva, né? Que não tem aquele brilho no olhar. É difícil, é complicado conviver com uma pessoa, estar com alguém assim. Porque normalmente uma pessoa, quando ela não tem fé, ela tende a trazer um certo peso para a vida dela em si. Isso acaba refletindo nos relacionamentos. Porque é a fé que nos faz ir além. É a fé que nos faz enxergar aquilo que pela razão, pela lógica humana, a gente não consegue ver. Mas pela fé a gente consegue vislumbrar. Pela fé a gente consegue imaginar. E aí está além do campo da imaginação a fé. Porque a fé ela vai trabalhar no campo da imaginação, mas ela vai validar tudo isso que do imaginário a gente tem. Porque ela vai mexer, ela vai somar o imaginário, ela vai somar com sentimentos. Ela vai colocar a razão sentada para aprender. E mais à frente, quando a fé que move o impossível na nossa vida, ela for efetivada através das nossas ações, aí a razão entra em cena. Porque o crer não invalida a razão, pelo contrário, caminha junto. Isso é maravilhoso.
Tudo que Deus fez é com propósito, é com uma finalidade, é com sentido. E aí eu quero conversar com você nessa estrutura espiritual. Quero já deixar assim, de uma forma bem leve, bem tranquila, de uma forma panorâmica, porque é uma entrega de informação para mexer com você, para você pensar, para que você comece a aprender a cada dia, a crescer, se desenvolver como ser humano. Eu te convido, pega seu caderno, papel, uma caneta, vamos sentar, respira, se acalma, vamos se focar, presta atenção. É momento de refletir, de pensar, de pegar informação e ver o que é importante, o que é relevante, o que é aplicável na sua vida, e esse processo vai gerar conhecimento, e o conhecimento vai ficar em você. O conhecimento é algo tão fantástico que não tem como as pessoas tirarem da gente. Por isso que o conhecimento não tem como você estabelecer valor para ele. Porque vai além de valor. Vai além de valor. E é isso que as informações, os dados processados que geram informações, que produzem conhecimento, que mais adiante, à medida que a gente trabalha ele, que a gente coloca em prática, a resposta que a gente tiver desse conhecimento vai gerar sabedoria. E faz toda a diferença na vida do homem e da mulher. Faz toda a diferença na vida de uma mulher. Porque uma mulher sábia, ela se posiciona diferente na vida. Uma mulher sábia, ela estabelece limites. Uma mulher sábia, ela sabe quais são os seus valores. Então, você percebe que é uma escala evolutiva. Eu vou melhorando, eu vou crescendo, à medida que eu vou aprendendo, eu vou me conhecendo, eu vou olhando para dentro de mim e eu vou aprendendo a me conhecer, mas para que eu traga essa lupa, vamos dizer assim, uma metáfora, para que eu traga essa lupa para dentro de mim, esse olhar para dentro de mim, eu preciso me certificar das minhas estruturas. Vamos entender assim, é como construir uma casa, como construir um edifício. Não é a minha área, mas dá para a gente pegar como um parâmetro. Se o alicerce não for bom, você consegue entender, perceber isso? Se o alicerce não for bom, se a estrutura não for boa, mais cedo ou mais tarde, eu sei que você sabe disso, mais cedo ou mais tarde, as paredes vão começar a apresentar fissuras. Com o passar do tempo, se essas fissuras, fazendo aí esse comparativo com uma construção física, com o passar do tempo, se eu não trabalhar essas fissuras, que são aquelas rachaduras bem fininhas, se eu não fechar essas pequenas fissuras, elas vão se alargar. E aí essas fissuras vão se transformar em rachaduras. E essas rachaduras, à medida que o tempo passe, se você e eu ignorarmos isso na nossa construção de vida, elas vão comprometer a minha construção. E aí a construção é você que define. Você entende? A construção é você que define. Qual é a sua construção de vida nesse momento? Não sei. Talvez você está lutando para construir a sua família. Talvez você está lutando para manter a sua família firme, construída. Talvez você está lutando para construir uma carreira, ou você já tem uma carreira e você está percebendo que essa carreira está meio que dissolvendo, desmoronando. Então, tudo isso tem a ver. Porque se eu não estiver bem, é toda uma conexão, é uma soma de fatores, não é um único fator. Não tem, minha querida, meu querido que me assiste, não tem uma fórmula mágica, pelo amor de Deus. Por favor. Não tem uma fórmula mágica para falar assim, Lídia, me diz o que fazer, então eu faço isso e tudo resolve. Ah, por favor, não existe isso. E se alguém te vender isso, por favor, isso é mentira, isso é ilusão. A vida em si é simples de viver quando eu venho construindo maneiras de trazer leveza para a minha vida. Mas, num olhar mais profundo, ela é complexa. Não é fácil ser família.
mas é possível. Não é fácil ter um casamento saudável, mas é possível. Não é fácil construir uma carreira sólida, uma carreira profissional frutífera, sólida, mas é possível. Não é fácil ter um relacionamento legal, sólido, um relacionamento frutífero, um relacionamento saudável, mas é possível. E aí a pergunta que eu deixo para você nessa noite já, você está disposto, você está disposta a construir essa estrutura? Porque como toda boa construção, não dá para ser feita em 24 horas. Daí eu reafirmo, não tem fórmula mágica, querida. Não tem fórmula mágica. Por favor, a minha conversa é com o seu adulto, o seu eu adulto, não com o seu eu criança. Porque a psicologia vai sinalizar para nós, vai mostrar para nós que há uma parte em nós que é a nossa parte infantil. E muitas das vezes a pessoa cresce na idade, mas continua com comportamentos infantis. E aí, quando se depara com a verdade, quando se depara com a realidade dos fatos, a pessoa recusa, não quero ouvir, não, isso é balela, isso não é pra mim, isso é conversa fiada, não, isso... Não... Então, olha a criança entrando em jogo, olha a criança entrando na conversa, a criança na mente, a criança tomando as decisões. Porque a criança não tem uma capacidade intelectual para tomar decisão, para saber o que é bom. E é por isso que não é o seu lado criança que precisa estar na frente para tomar decisão, é o seu lado adulto. E o lado adulto precisa entender que nós somos compostos de estruturas. E uma dessas estruturas, na minha composição de ser humano, na minha composição de vida, é a estrutura espiritual. É a estrutura espiritual. Eu preciso ter a minha vida, a nossa vida é composta por referências. Quem são suas referências? Quem são as suas referências profissionais? Em quem você se espelha? Em quem você se espelha? No fracassado, no derrotado, naquele que começa e nunca... Enfim, em quem você se espelha? Em quem você se espelha como família? Em quem você se espelha como pai? Em quem você se espelha como mãe? Em quem você se espelha nos seus relacionamentos? Qual é as suas referências? Porque as referências são importantes, sim. Quem é a sua referência espiritual? Qual é o seu eixo espiritual? A sua base espiritual é qual? Ou ainda acha que esse corpo é só uma casca andando e a qualquer momento essa casca cai e cai morta? Por favor. Então, a importância da estrutura, estou aqui olhando para o relógio, a importância da estrutura espiritual. E aí, se tratando da estrutura espiritual, esse eixo na nossa vida, né? Quando você olhar para um caminhão parado, né? Se você puder abaixar um pouco, tiver a curiosidade, ou joga aí na internet depois, você vai ver que por baixo de um caminhão tem aquela peça enorme que é o eixo. Aquele eixo que faz girar e faz conectar toda a estrutura do caminhão. Se soltar aquele eixo, acabou. Então, o nosso eixo é Deus. O nosso eixo é Deus. Então, é importante essa estrutura. E como que está a sua estrutura espiritual? Que tempo que você gasta? Você separa um tempo para você com Deus? Eu vou mexer com você nessa noite. Vai ser bastante interessante. Vem. E falando de estruturas, vamos falar de algumas que compõem a estrutura espiritual. Não é necessariamente nessa ordem, ok? Mas entendendo que eu estou conversando com muitas mulheres, e aí trazendo para nós, formatando isso um pouco mais para nós mulheres, ok? Mas essas estruturas faz parte da estrutura em geral, da estrutura espiritual em si. Mas eu separei algumas. Vem. Bom, a nossa base espiritual é Deus. Nossa base espiritual é Deus.
Da mesma forma que na estrutura emocional há uma base, né? Há os pilares e há uma base. Ontem nós vimos sobre os pilares, mas você ainda vai ouvir sobre a base. Na estrutura espiritual tem uma base, tem pilares, mas tem uma base. E jamais eu poderia falar de estrutura espiritual sem falar da base. A base é Deus. A nossa base. E essa base tem que estar muito firme. Nós temos que estar muito firmes nessa base. Não tem como você fazer um bom alicerce e começar a levantar as colunas e assentar os tijolos sem colocar o ferro e colocar o concreto para ligar uma coisa na outra. Porque se você apenas colocar um tijolo um em cima sobre o outro, sem fazer a conexão através da massa que conecta o alicerce, esses tijolos vão cair. Então, a base é Deus. E os pilares? E esses pilares, quais são? Vem. O primeiro pilar é a fé. E aí eu quero conversar rapidamente aqui com você, porque é uma live de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, ok? O primeiro pilar é a fé. E aí eu quero falar com você sobre 2 tipos de fé. O primeiro é a fé humana. A fé humana, Lídia, sim, é a fé humana. É a fé humana que nós temos. Que a gente desenvolve. Essa fé é mais conhecida como esperança, né? Que vem da etimologia do esperar. Esperar, mas não é o mero esperar. É aquele esperar confiando que vai acontecer. Por isso, esperança. É a fé humana. É a esperança. Ok? E tem a outra fé, que é o pilar também. Que um está conectado junto ao outro. Mas esse outro que eu vou te passar agora, ele ainda é mais forte do que esse primeiro. Por quê? Porque esse primeiro, que é a fé humana, é essa esperança, ele pode falhar, e ele falha. Porque quando eu demoro, o tempo de resposta é muito longo, eu luto, me esforço, por mais que eu me motive, por mais que eu busque manter-me motivado, porque eu não deixo de ser humano. Vai chegar um momento que essa esperança pode falhar. Essa fé humana pode falhar, e porque é humana, provavelmente ela vai falhar, né? Ela vai começar e vai falhando, vai falhando. É como que ela fosse se diluindo nas águas da vida, nas águas das batalhas, das pelejas da vida. Mas tem o outro pilar, que ele é mais largo, ele é mais forte e intensamente, profundamente mais profundo. É a fé. E essa fé não é a fé humana, a esperança. É uma fé espiritual. É uma fé que está além de nós. Que é um presente que nos é entregue. É a fé que Deus coloca em nós. É a fé que vem através de crer em Deus. Nas Bíblias vai falar no texto de Hebreus 11 sobre essa fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Então essa definição dessa fé já me deixa claro o tipo de fé que é. Ela é muito mais forte. Ela é sólida. Ela suporta, olha que tremendo isso. Ela suporta o tempo da espera. Ela suporta o tempo da espera. Porque não é fácil esperar. É importante saber esperar. Esperar com maturidade. Esperar com equilíbrio. Mas não é fácil esperar. Porque o tempo da espera, se não for com maturidade, se não for com equilíbrio, ele vai gerar muitas coisas desagradáveis, ele vai gerar ansiedade, ele vai gerar precipitação, ele vai
produzir desânimo, ele vai gerar um monte de coisa. E essa fé, que é uma fé, vamos dizer assim, sobrenatural, está além da fé natural, porque a fé natural é a fé humana. Essa fé sobrenatural é a fé que te leva além. É a força, lembra? Estamos falando de força. É essa fé que vai produzir essa força para te levar além. Para te tirar do estado de inércia, daquela posição de parada. Nada acontece. Aquela condição de contemplação, né? Só fica olhando e vendo tudo acontecer, a vida passar. A fé viva, ela vai produzir essa força que vai nos mover, que vai te mover. Por isso eu te estimulo, eu te incentivo a buscar por essa fé. Você consegue perceber isso? Por favor, ouça. Eu não estou falando para você escutar, porque quem escuta entra por aqui e sai por aqui. Eu estou falando para você ouvir. Eu estou falando com uma parte da sua mente que precisa ser ativada. Eu estou te entregando palavras de vida, palavras de crescimento, que vai te ajudar a se desenvolver. Por que, Lídia? Porque chega, querida, chega uma hora que chega de fazer papel, olha, perdão as falas, mas eu preciso dizer assim de uma forma mais prática, chega uma hora que chega de fazer papel de palhaça, chega de ficar andando em círculos, patinando na areia movediça, luta, afunda, luta e afunda. Então, quando eu estabeleço estruturas, eu tenho força para me erguer. Eu tenho força para me levantar. Aquela mola propulsora que falamos na live de ontem, da automotivação, ela vai ser muito melhor usada, utilizada, porque eu vou ter forças. Quando a depressão chegar, porque somos seres humanos, quando os dias difíceis, quando aquele tempo difícil chegar, eu vou ter forças em mim, porque o meu eixo em Deus está fortalecido para acionar aquela mola propulsora, e eu vou pôr força nessa mola, e essa mola vai fazer a função dela, ela vai retrair para baixo e vai me jogar para cima. Ai, que coisa boa, meu Deus do céu. Tem alguém aí que está entendendo, está mexendo com você isso? Você está compreendendo? Alguém aí, por favor, me diga. Lídia, estou entendendo, não estou entendendo. Fala, me dá um feedback aí, por favor. Agora veja. Um dos primeiros pilares é essa fé, que na verdade são dois. Um segundo pilar é ação e atitude. Ação que gera atitude. Ação que gera atitude. Quando eu creio, quando eu tenho esperança viva, esperança real, não dá para ficar na contemplação. Não dá para ficar vendo tudo acontecer, não dá para ficar vendo as pessoas vencerem, as pessoas conquistarem, as pessoas avançarem. E eu vou ficar assim, ó céus, ó vida, ó puxa, nossa, não dá. Porque essa força dentro de você não vai te deixar parada. Não vai te deixar na inércia. Não vai permitir que você fique na contemplação. Olha o poder dessa fé viva. Ela vai produzir em mim, vai produzir em você essa força para dar o próximo passo. E depois o próximo passo. E depois o próximo passo. E depois o próximo passo. E de repente, quando você dá por si, você já está bem longe do ponto de partida. Uau! Você entende que é um processo? Você já vai estar bem longe daquela área de conforto que limita a tua visão, que limita teu raciocínio. Daquela região toda nublada, que ofuscava a sua visão, que você não tinha clareza de raciocínio, que você não tinha clareza de visão. Lembra das nossas lives anteriores? Depois volta e assiste. Essa força vai te tirar, vai te impulsionar a ter atitude, ação real. E quando a gente se move
a gente está produzindo mudança. Isso é muito bom. Você está seguindo o fluxo. Você não está parado, estancando. Você não está parado, estancando. Quem sabe essa situação até agora não mudou na sua vida, porque em vez de você liberar o fluxo da sua vida, deixar o que tiver sair, e o que estiver vindo de bom para vir, você está lá represando. E essa estrutura de condensação já está prestes a explodir, a estourar. E ela estoura de alguma forma, viu? Ou ela estoura com doença, ou ela estoura, enfim, é com ansiedade, é depressão, é estresse. Esses dias uma pessoa querida falou, do nada eu desmaiei no banheiro. Do nada. Do nada, eu estava no banheiro escovando o dedo, puf, apagou tudo, caiu. Graças a Deus que essa pessoa recobrou os sentidos. Mas poderia ser que não voltasse. Passou pelo médico, o que o médico detectou? Estresse. Na consultoria com essa pessoa, qual foi a razão disso? Essa pessoa não sabe dizer não. Será que você também é assim? A salvadora, né? Quer salvar seu namorado, quer salvar seu marido, quer, né, a síndrome da salvadora, quer salvar todo mundo. Enquanto isso, você está se perdendo dentro de você. Porque nós não temos em nós competência alguma, habilidade alguma de salvar ninguém. O que a gente pode é procurar se conhecer, se melhorar a cada dia, e fortalecer as nossas estruturas para poder auxiliar, dar assistência para aqueles que necessitarem. Mas eu preciso estar bem. Se a minha estrutura já estiver em ruínas, caindo aos pedaços, como eu vou poder ajudar? Né? Como um cego guia outro cego. Não tem como. Então, olha a importância do primeiro pilar, a fé. Tanto a fé humana, essa esperança viva, real, como a fé espiritual, a fé em Deus, essa fé que Deus entrega para mim, que Deus me presenteia. O segundo pilar é a ação, que vai gerar atitude. Uma coisa está conectada com outra. E o terceiro pilar, Lídia, vem comigo. Vou mexer com você. Você que quer mudar, você que quer crescer, você que quer coisas melhores na vida. Lídia, eu não quero, Lídia. Para mim, do jeito que tá bom. Tá tudo bem, minha querida. Se está bom para você assim, tá bom para mim também, sem problema algum. Mas você que está cansado de levar tapa na cara da vida. Você que está cansado de andar em círculos. Então é hora de mudar essa curva e colocar essa circunferência em ângulo de ascensão. Vamos subir, vamos? Ao invés de ficar andando em círculos ou pegar para descer, vamos pegar o ângulo da ascensão, vamos subir, vamos crescer em Deus, vamos crescer como mulheres. Vamos aprender a nos conhecer cada dia, respeitando as fases da nossa vida. Qual fase da vida você está? Você está na fase do descobrimento? Você está na fase de se conhecer? Você está na fase de se reconhecer? Qual fase? Assiste lá a primeira live. Qual fase que você está? Porque se você não aprender a olhar para você e reconhecer em você como que você está, em que momento você está, você nunca vai poder saber aonde você quer chegar. E aí vai continuar andando em círculos. Por isso que é interessante você aprender a fazer o mapeamento. Como que está você? Como que está a sua vida emocional? Como que está a sua cabeça, seus pensamentos? Como é que está a sua saúde? Estabelece uma lista de prioridades. E começa a fazer o mapeamento. E aqui você está aprendendo a fazer isso. E aí, o terceiro pilar é o pilar do relacionamento. Se estamos falando de estrutura espiritual, o relacionamento é com Deus. Ah, Lídia, tá de brincadeira. Você vai insistir nisso? Vou com certeza. Sabe por quê? Porque a importância de eu ter um relacionamento saudável, sadio, uma vida espiritual sadia, eu vou mostrar para você aqui os benefícios. Isso vai me trazer equilíbrio.
Muitas mulheres são tidas como loucas, levam nomes pejorativos, nomes terríveis. Por quê? Porque tem atitudes de mulheres desequilibradas. Mulheres desequilibradas. E aí acaba levando nomes terríveis do companheiro, do esposo, dos filhos, no trabalho, da família, no ambiente que vive, e às vezes até você mesma, meu Deus do céu, às vezes até você mesma, quem sabe já disse para você, já chamou para você palavras tão terríveis, trazendo um peso para a sua vida, um peso a mais, não suficiente, aquilo que às vezes a vida toda você já está trazendo. E por favor, vem comigo, porque eu creio, estamos falando aqui sobre estrutura espiritual, sobre o poder da fé, eu creio, isso na sua vida vai começar a ser desconstruído. E essa desconstrução é gradativa. Quanto mais você se abrir para as mudanças, quanto mais você se abrir para aprender, para querer ser uma mulher melhor, uma nova mulher, uma mulher crescida, amadurecida, uma mulher convicta, quanto mais você se abrir e parar de resistir, a mente vai mentir para você. A sua mente vai querer mentir para você, vai dizer para você, não, isso é balela, não, deixa para lá, isso é conversa fiada, isso é encheção, tá? Isso nada a ver, não. Por quê? Lembra a nossa primeira live? Segundo a ciência da evolução, né, que é uma ciência que precisa ser respeitada, os nossos ancestrais primitivos, eles, desde a época das cavernas, eles não gostavam de mudança. A mente foi trabalhada, o cérebro, para ficar ali. Então, a gente vem dessa cultura de não querer mudar, por isso que é tão difícil. E aí vem comigo, eu quero que você entenda isso. Por isso aqui o aprender, mudar a forma de pensar gradativamente. Porque às vezes você vem de 30 anos pensando do mesmo jeito, 40 anos pensando do mesmo jeito, 25 anos, 30, 50 anos pensando da mesma forma. E não é numa live de 1 hora que isso, passo de mágica, vai mudar. Mas é gradativo, é por isso que eu tô aqui, é por isso que a gente está aprendendo junto, você está crescendo comigo, você está aprendendo a se conhecer. E vai chegar um momento que é assim, ó, vai fazer sentido. O seu cérebro vai começar a assimilar as informações. No primeiro momento ele vai resistir à mudança. Mas à medida que você for aprendendo, vai fazer sentido. É igual andar de bicicleta, é igual dirigir. Você já tirou a sua habilitação? Eu me lembro, quando você entra dentro do carro e você olha naquela parte de baixo, quando você senta no banco do motorista, sai do banco do passageiro, né? E vem pro banco do motorista, ou seja, toma o controle. Quando você olha lá embaixo, você vai entender agora. Quando você olha lá naquela parte de baixo, né, nos carros mais antigos, é claro, você vê o acelerador, você vê 3 marchas, né? Você vê 3 pedais, perdão. Você vê lá para acelerar, você vê para frear e você vê para mudar a marcha. Aí sua cabeça dá um nó. Sua mente dá um nó. Por quê? O que sua mente fala para você? Poxa, mas você só tem 2 pernas? Você só tem 2 pés? Como é que você vai fazer para pisar em 3 lugares ao mesmo tempo? E aí já vem a crença limitante, né? Quando vai tirar a habilitação. Eu passei por isso. Não estou dizendo que acontece com você, mas é fato. Aí você fala, ai meu Deus, não vou conseguir. Aí se eu frear demais, e se eu acelerar, e o carro morrer, e ai meu Deus, eu não vou conseguir, e o instrutor tá me olhando, né? E aí começa aquele monte de bloqueios, aquela chuva de bloqueios vindo, né? E aí chega na hora do teste, reprova. Ah, não vou fazer, vou desistir, né? Ou vou faltar com a ética, né? Vou dar um jeitinho. Faz isso não. Você pode, você consegue. A sua mente vai se acostumando, vai se ambientando que cada um daqueles pedais é utilizado numa sequência. E aí, quando você insiste nesse objetivo de conquistar, por exemplo, a sua habilitação, depois que você tira a sua habilitação e você começa a praticar cada vez mais, no começo a gente apanha, né? E aí a gente vai ficando cada vez melhor, vai errando, vai acertando, e o carro morre, aquela coisa toda, né? Dali a pouco você tira de letra. Quando chega um momento, no começo, você fica olhando para mudar de marcha, não é assim? E a marcha arranha, aquela coisa, e erra na hora de passar a marcha.
mas chega um momento que de tanto você praticar, o seu cérebro é reeducado. E aí você já nem olha mais para tocar de marcha, porque é automático. Você já nem olha mais lá para os pedais, porque daí o seu cérebro já sabe qual pedal que ele vai usar. Vem comigo. Você criou uma estrutura mental para aprender a dirigir. E recebe isso, viu? Se você está aí apanhando para tirar sua habilitação. Muda sua forma de pensar. Começa a construir uma nova estrutura mental. Da mesma forma, uma estrutura espiritual. Eu preciso de uma estrutura espiritual para me seguir nessa vida. E faz parte de um dos pilares. O terceiro pilar é o pilar do relacionamento. Eu preciso ter um tempo com Deus. Eu preciso ter um tempo para me meditar na palavra de Deus. Meditar é um hábito saudável. Não tem como você meditar em ansiedade. É por isso que muitos têm dificuldade de ler, de estudar. Por quê? Porque primeiro já vem o bloqueio. Não sei, não entendo, não sei. E depois já vem a segunda, bloqueio, crença limitante, né? Ai, não tenho tempo, não consigo. Mas por quê? O cérebro resistindo a quê? A você parar. Porque quando você para, você tem... Olha aqui, olha quantas coisas a gente desenvolve. A gente desenvolve ao meditar. Se acalmar, se centralizar. A gente desenvolve ao meditar, por exemplo, na palavra de Deus, né? Num bom livro. Você desenvolve a leitura, você desenvolve a atenção, você desenvolve áreas do seu cérebro, com todo respeito, que estava cheio de teia de aranha, né? Começa a sair as teias de aranha, você começa a estimular o seu cérebro. Dali a pouco, nas suas conversas, você vai perceber que você vai ter outras palavras para falar. Você vai começar a perceber que a sua forma de pensar muda. E se muda a forma de pensar, muda a forma de agir. Você consegue perceber, entender isso? Então, olha a importância de desenvolver um relacionamento. Ok? De ter um tempo para você buscar alimentar a sua vida espiritual. E isso vai te trazer calmaria, relaxamento. Ter um tempo para você dialogar com Deus, falar sobre você e ficar quieta para ouvir. Ouvir. A resposta é de muitas formas. Se você procurar estar atenta para observar, aquietar sua alma. E isso vai te ajudar muito. Por favor, recebe isso. A trabalhar essa ansiedade, essa agitação, essa mão suada, esse jeito, essa explosão, essa neurose. Isso vai te ajudar até a trabalhar a ansiedade. Olha que maravilhoso esse pilar. Desenvolver relacionamento. E o que é um dos fatores principais do relacionamento? Isso é para qualquer área da vida, ok? Estamos trabalhando sobre estrutura espiritual, mas é para qualquer área da vida. Uma das coisas principais do relacionamento. Diálogo. Não é monólogo, é diálogo. Eu converso com Deus. Eu coloco a minha vida, eu coloco a minha externa, a minha gratidão pelo que deu certo, que deu errado. Eu coloco a minha vida diante de Deus, meus sonhos, meus projetos, meus temores, tudo. E aí eu me calo, porque é diálogo. Eu me calo para perceber a resposta de Deus referente à minha oração. Ou os sinais, mesmo que a resposta não venha na hora, mas os sinais que Ele me dá, referente à minha oração. Isso é muito importante para você desenvolver esse relacionamento e aumentar a sua fé. Para você crer que aquilo que você conversa com Deus, Ele ouve e tem resposta. E a resposta vem também, a princípio, através de sinais. À medida que você vai desenvolvendo a sua fé, você vai aprendendo a ouvi-lo de maneiras ainda mais profundas. Mas Ele dá sinais. Você pode observar a natureza e aprender com ela, porque foi Deus que fez a natureza. Você pode observar os seres humanos, a vida, e aprender com a vida, porque foi Deus que deu a vida. Então, é uma resposta. Se você desenvolver sensibilidade para perceber a resposta que Deus está te dando. Meu Deus, isso é tão gostoso, isso é tão maravilhoso. Está fazendo sentido para você? Por favor, alguém me diga. Você está anotando? Ótimo. Mas está fazendo sentido para você a importância de uma estrutura espiritual? Uma estrutura emocional ontem, hoje uma estrutura espiritual.
Quarto pilar, posicionamento. Vou mexer com você. Me permite? Lídia, sério? Posicionamento, sim. Quando eu me posiciono espiritualmente, eu vou refletir isso nas minhas atitudes. Lembra do eixo? O meu eixo está funcionando, o meu eixo é Deus. Ou seja, a minha vida está em torno de algo que é maior do que eu. As minhas esperanças, meus relacionamentos, as minhas emoções, meus sonhos, meus projetos estão girando em torno de algo que é maior do que eu. E isso que é maior do que eu, que é Deus, Ele é vivo, Ele continua girando e entregando vida para todas as áreas da minha vida. Volte a se conectar com Deus. Busque, reconecte-se com Deus. Para que a vida venha ser alcançada naquelas regiões, naquelas áreas da sua vida que estão paradas, estão em inanição, com fome, desejosa de vida. E aí eu me posiciono, é o quarto pilar, é o posicionamento. Eu vou ser sincera aqui, muito franca para você. Não sou mulher de meias palavras, não faz parte de mim isso. Quando você assume, quando você começa a assumir isso, querer isso para a sua vida e praticar isso, buscar por isso, lembra? Ação, atitude, relacionamento, enfim, você vai ser taxada de, quem sabe até, de insana. Vão zombar de você? Vão. Vão te descredibilizar? Provavelmente sim. Sim. Muitas ou algumas pessoas não vão te compreender? Sim. Não vão aceitar, muitos não vão aceitar esse seu posicionamento em Deus, ter Deus como eixo e fluir, né? E fluir, circundar essa atmosfera de poder na sua vida. Muitos não vão querer, não vão aceitar, sim. Mas aí eu te pergunto, o que é importante e o que é prioridade para você? O que é valioso para você? Ter uma vida digna, ter um casamento decente, ter um lar feliz, um lar abençoado, aonde a paz reina, aonde o respeito reina, aonde o caráter reina, aonde a cumplicidade, aonde a união, aonde há diálogo. Qual é o preço que você está disposta a ter isso? Diante de aceitar ou se deixar levar pela galera que não vai concordar com o seu posicionamento. Aí eu te digo, o que é efetivamente importante para você? O que é importante? Ser uma mulher digna, uma mulher de caráter, uma mulher respeitada, uma mulher honrada, uma mulher inteligente, uma mulher sábia, uma mulher que edifica. Aonde você está, você edifica, você traz vida, você entrega resultados. Ou ser uma mulher problemática, frustrada, sem propósito de vida, sem brilho no olhar, sem vício na pele, sem paixão no coração, sem fé, sem esperança. O que é importante para você? Ser o primeiro tipo, a mulher A, ou ser esse perfil de mulher B, o deixa a vida me levar, a vida leva eu, o Maria vai com as outras. E você sabe que todo Maria vai com as outras não chega muito longe. O que você decide? Então sim, vale a pena olhar para as estruturas e reedificar as estruturas. As estruturas, estrutura espiritual, estrutura emocional, nós vamos ver amanhã, estrutura familiar, enfim, vale a pena reedificar. Eu não tenho isso ainda, Lídia, então você está aprendendo a construir. Construa. Lídia, as minhas estruturas estão... Eu estou olhando, Lídia está mexendo com a minha cabeça está a mil aqui. Eu estou entendendo que a estrutura espiritual minha está em ruínas. Ontem eu percebi que as minhas estruturas emocionais tá tudo rachado. Então vem reconstruir. Se não for possível, tudo bem. Pegue essa estrutura, dissolva ela, desconstrua ela e construa uma nova estrutura. Porque ainda dá tempo sim. Porque é possível sim. Você entende?
O quinto pilar. São 5 pilares. Essa noite minha equipe não pôde estar aqui comigo, mas tudo bem. O quinto pilar é o pilar dos valores. E essa noite, as horas já se foram, eu tenho 5 minutos para terminar, mas eu quero deixar isso para você. O quinto pilar é o pilar dos valores, e no que diz respeito a valores, eu quero deixar um em especial nesse momento. É o valor moral. O que está intrínseco, o que faz parte desse valor moral? Respeito, humildade, senso de justiça, ética, solidariedade, empatia. Não negocia os seus valores. Reveja os seus valores. Ah, Lídia, mas está tudo indo de água abaixo. Está tudo indo de água abaixo uma ova. Eu não. Aqui comigo não. Tá entendendo? Com você não. Ah, mas não vale a pena ter um lar, não vale a pena ter uma família. Não, com você não. Aqui não. Aqui é diferente. Aqui a história é outra. Aqui tem eixo. Aqui tem equilíbrio. Aqui tem vida fluindo. Aqui tem vida alcançando todas as áreas da minha vida. Aqui tem estrutura. Então essa conversinha daí de fora não pega, não entra aqui dentro. Porque aqui tem base. Aqui tem eixo. Aqui, aí, tem vida. E essa vida não para nunca. Ela melhora a cada dia. Ela se ressignifica a cada erro. Ela aprende a cada erro. Ela não se afunda a cada erro. Ela aprende corrigindo e fazendo melhor. Não negocia os seus valores. Hoje, valores morais, só reforçando. O que compõe esse valor moral? Respeito. Se respeite, para que você seja respeitada. Humildade é uma virtude. Humildade não é carinha de triste, semblante de vítima. Humildade é uma atitude, é uma ação, é um comportamento, independentemente da minha condição financeira. Eu posso ser multimilionária, pela fé já sou e serei mais ainda. Mas eu vou permanecer humilde, porque não são as minhas condições financeiras que regem meu caráter. Eu é que mando nas minhas condições financeiras e não elas em mim. Senso de justiça, ética. Não baixa o nível, querida, não diminua o nível. Não, mas porque ela fez aquilo para conseguir ele, sabe? Ela fez aquilo para o marido. Ela fez aquilo, pelo amor de Deus. Mantenha seu padrão, tenha um padrão, não desce o nível. Pelo amor de Deus, tenha ética. Solidariedade. Seja solidário. Estenda a mão ao próximo. Ontem eu falei sobre isso, eu quero reforçar rapidinho. Faça conexões. Quando a gente faz conexões, a gente estabelece um círculo de força maior. Lembra aquele ditado antigo? Mandorinha só não faz verão? Faça conexões. Não seja fator de divisão, seja fator de soma. Porque toda pessoa que gera divisão vive sozinho, vive sozinha. Seja fator de soma, seja solidário, estenda as mãos. Mas estenda as mãos com algo para entregar. Por isso, aprender a se conhecer. Por isso, agregar valores, agregar coisas maravilhosas em você. Para que você tenha o que entregar, tenha valores para entregar. Empatia. Busque parar para observar o outro, mas não para julgar. Mas tente ver, busque ver com o olhar do outro. Para você conseguir entender como aquela pessoa pensa. E aí você vai conseguir traçar um plano de ação para alcançar aquela pessoa. Benefícios da estrutura espiritual. Ela vai desenvolver uma saúde mental. Ela ajuda a você entender
qual é a sua importância. Ou seja, a validação de pertencimento. Sou filha de Deus. Eu não fui um erro. Eu não sou um erro. Sou filha de Deus. Eu tenho um propósito. Eu sou filha, eu existo. Eu estou aqui para ajudar, para acrescentar, para ser a diferença, para ser bênção, para somar. Olha a importância da estrutura espiritual, vai trazer saúde mental. Como é que está aí a sua mente? Um outro benefício, ela contribui para os relacionamentos interpessoais. Quando eu tenho uma estrutura espiritual saudável, eu busco me conectar com pessoas. Se a minha estrutura espiritual está doentia, equivocada, vai acontecer exatamente o oposto. Eu vou me afastar e vou buscar afastar os outros dos outros. Mas quando a minha estrutura espiritual está saudável, eu vou conectar pessoas e eu vou fazer parte dessa conexão. Um outro benefício, ela contribui no elevo da autoestima, ou seja, a convivência. Eu desenvolvo a capacidade e habilidade de conviver com pessoas. Ai, Lídia, Deus me livre, eu não gosto de conviver com pessoas. Por isso que eu convivo com plantas, por isso que eu convivo com animais. Mas você sabe que os animais sentem o que você sente? Às vezes, seu bichinho, com todo respeito, porque eu tenho minha gatinha, qualquer dia eu vou pôr ela aqui pra você ver. Ok? Eu cultivo orquídeas. Tenho várias espécies de orquídeas. E eu agradeço a Deus por isso. Mas as plantas, elas sentem o que você sente. E aí o que você está passando para os animais e para as plantas? De repente está fugindo de lidar com o ser humano e está desaguando tanta coisa ruim nas plantas, nos animais. Nunca parou para pensar sobre isso? Um outro benefício, ela traz motivação, a estrutura espiritual traz motivação para o seu dia a dia. Vida com propósito. Vida com propósito. Reduz o estresse, porque eu vou aprender a me acalmar, eu vou aprender a me recentralizar nas minhas conversas com Deus. Qual é o nome disso? Oração. E por último, ela te ajuda a se manter afastada, longe de vícios. Vícios ruins, vícios não bons, sejam eles quais forem. Uma vida de estrutura espiritual nos ajuda a nos manter afastadas de vícios. E aí eu te digo, como é que está a sua estrutura espiritual? Pensa sobre isso. Amanhã às 8 da noite é o nosso amanhã não, amanhã é quarta, perdão. Quinta-feira. Quinta-feira é a terceira parte dessa série sobre estruturas. E aí eu vou falar com você, a gente vai conversar, já vou entregar aqui um spoiler, sobre família. E aí a gente vai conversar um pouco, né? Porque a hora é muito rápida, uma hora voa, sobre relacionamento. Então vem, faça suas anotações. Espero que essa live esteja te ajudando a pensar, a se conhecer, a se descobrir, a inquietar a sua alma de forma positiva, a sua mente de forma boa, saudável, para que você cresça em todas as áreas, para que você floresça e que você estabeleça estruturas firmes, sólidas, com uma base, com um alicerce poderoso. Um beijo no seu coração, obrigada pela sua companhia. Fica com Deus. Ai, que ótimo, alguém escreveu aí, ajudou muito, obrigada. Ai, que bom, meninos. Ai, nossa, muito obrigada. Um beijo no seu coração, divulga aí o canal, passa aí adiante, compartilha, por favor, me ajuda a alcançar mais mulheres. Um beijo, quinta-feira às 20 horas a gente está aqui. Tchau. Computador. Ai, demora não.